Estou agora com o autor de um livro que está sendo lançado em Monte Alto SP. Ele é o Wellington Mongládio Ruiz. E aqui está o autor deste importante livro. E vamos falar um pouquinho sobre este livro que está sendo editado, porque para fazer um livro não é muito fácil, porque você tem que escrever, diagramar, você tem que buscar recursos para você conseguir fazer com que esse livro chegue às mãos de pessoas. E o livro sempre é uma forma de a gente mudar alguma coisa dentro de nós. Wellington, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que a pessoa sempre fala, né, que o ser humano precisa constituir uma família, Sim. e você deve ter feito isso. Sim. A pessoa tem que plantar uma árvore, você já deve ter plantado Plantei durante a também. sua vida uma árvore. Pelo menos na escola. Isso, já é importante, É né? importante. E depois tem que lançar um livro, e você lançou um livro. Sim. Da forma à deforma, da deforma à reforma, da reforma à atualidade. Me fala um pouquinho sobre ele, faz uma introdução dele. Tudo ótimo, graças a Deus. Dona Cibens, esse livro, ele aborda sobre a história geral da igreja, né? Esse livro ele tem um conteúdo informativo. A ideia dele é de trazer uma informação acerca de uma construção durante um longo tempo. Porque, principalmente na nossa atualidade, nós olhamos, né, com um olhar mais radicalizado, um olhar um pouco mais fechado, e esquecemos que existe uma longa história lá atrás, né? Então tem muitas perguntas que nós fazemos, mas não sabemos de onde surgiu essas respostas. Então, esse livro, ele trata exatamente sobre esse tipo de assunto. Então, esse livro ele vai tratar focado na igreja, porém, ele não é centralizado em uma única instituição, mas ele é focado na igreja em geral. Então, eu trato dentro desse livro a forma da igreja, o seu início de construção, pegando ali o período apostólico, né, bem ligeiramente, eu falo sobre o desenvolvimento da igreja no primeiro século, aí depois eu começo um pouquinho mais profundo dentro do segundo e terceiro século, onde que tem as grandes perseguições contra o chamado povo de Deus, e quando nós chegamos no quarto século, nós temos aqui o início de uma, se assim podemos dizer, uma amizade entre religião e Estado, e esse período que eu denomino como o período do início da reforma, que é onde a igreja ela começa a flertar com os poderes políticos e, de alguma maneira, vai se deixando de lado os princípios estabelecidos no primeiro, segundo e terceiro século. O quarto século ainda é uma certa mudança, mas a partir do quinto século, ele começa o período da deforma, que é onde começa a se infiltrar alguns ritos, alguns conceitos, alguns pensamentos, algumas filosofias que destoavam das primeiras bases. Então, do quinto século até o ano 1517, eu estabeleci como um período da Reforma. Em 1517 é chamada da Reforma, que é mais conhecida como a Reforma Protestante, que há um protesto em relação ao período que foi se definhando ou deixando os primeiros princípios. Então aí eu abordo essa questão da reforma, né, e eu aponto alguns nomes importantes como Martinho Lutero, João Calvino, João Armínio, Martin Bruce e alguns homens intelectuais da sua época que tentaram de alguma maneira resgatar, né, as primeiras doutrinas e trazendo então esse período de muita turbulência também, porque era algo novo para aquele conceito, né? Onde a igreja imperial ou a igreja militante era a igreja católica romana, nesse primeiro princípio. Então teve muitos conflitos. E eu trato esse período até 1900, que é o período da reforma. E de 1900 até a nossa atualidade, eu trato algumas questões atuais, como o surgimento do pentecostalismo, as igrejas neopentecostais, algumas outras denominações que foram se aflorando durante esse período. E eu concluo com a atualidade, com o advento da internet,
esse advento dos desigrejados, quais são os conceitos. Dou uma passada um pouco mais rápida, porque a minha ideia é, não num futuro muito distante, trabalhar com mais 4 livros, né? Que é aí abordando cada ponto essencial. Aí vai criar assim, uma estrutura um pouco mais robusta. Essa é a ideia do livro. Eu lancei já 5 a 6 livros pequenos, né? E também trilhei por essa parte. A gente sabe que não é muito fácil. Sim. Eu, quando lancei naquela época, era ali no tipo ainda. A dificuldade era muito maior. Grande. E a gente vê hoje você com um livro sendo editado com 112 páginas, o que não é muito fácil, muito bem diagramado. Hoje com o offset, né? Hoje com uma tecnologia, com cores. Naquela época não tinha cores, era no branco e preto realmente. E fazer o quê? O importante era ter conteúdo. Sim. Eu fazia um livro muito pequeno, mas aquele detalhe, né? Conteúdo bom, né? Também doava para instituição de caridade, nunca fiquei com esses valores ligados a livros, né? Sim. Aí depois, com o passar do tempo, eu já vi que o meu forte não era escrever, né? E sim em fazer vídeos, fazer entrevistas e, ao mesmo tempo, valorizar as pessoas, valorizar o que tem de bom na cidade, né? Que é muito interessante, né? Mas eu fiquei até conhecendo esse seu trabalho através de uma pessoa que está do seu lado. Olha lá. E estou aqui com o Donizete Morelli, Isso. Grande amigo que tem há muito tempo, uma pessoa entusiasta, uma pessoa que vem prestando um trabalho maravilhoso frente à vereança, fez um trabalho maravilhoso e também de muita luta no Sestari, né, Donizete? E através da sua pessoa eu consegui saber dessa pessoa. Estamos aqui hoje no posto Bela Vista, né? Apesar de um sábado bastante movimentado, a gente encontrou um horário, um tempinho para a gente tomar um café e bater um papo, né? Isso, com certeza. E agradecer, Nascimento, agradecer a você, né? Porque a gente é amigo há muitos anos. Esse trabalho que você faz, ele desenvolve e ajuda muitas pessoas. Então é gratificante. E a gratificação maior que eu vejo é que você não tem lucros. Então isso daí é amor, né? Então tá aqui o Wellington, né? O pastor Wellington, é um grande amigo meu também, de muitos anos. Quando o senhor falou de família, conheço a família dele desde quando começou os primeiros filhos, que ele tem 2 meninos e uma menina, que é uma graça, né? E a esposa. Então eu falo que isso daí é o que nos fortalece, né? Esse lançamento dessa edição dele, que vai sair a segunda. Já ele vai falar. Então isso daí é importante, por quê? Porque a gente divulga o trabalho, e não é um trabalho para se enriquecer, é um trabalho para que as pessoas envolvem. E o que aconteceu comigo? Através de eu começar a ler, eu estou fazendo agora um estudo toda quarta-feira, né? Por que sobre isso daí? Porque a gente tem que cada vez aprender mais. E você acabou de falar, o nosso aprendizagem é o nosso próprio trabalho. Trabalhamos juntos na Sestari também, nosso escritor. Estamos aqui hoje, ó, através disso daqui, é construção dele também. Né? Aqui tem um dedinho dele também. Então é assim. Mas agradeço, assim, bem, obrigado por tudo, pastor. Que Deus abençoe o Wellington, a tua família, e continua trazendo esse carinho. É assim, que na humildade, que Deus já coloca em prática na escrita dele, que a humildade é o que fortalece a nossa vida. Bom, Wellington, para escrever um livro, a gente tem que primeiro buscar conteúdo, né? Sim. Quanto tempo você demorou para fazer a reunião destas informações? Nascimento, eu comecei a garimpar, né? Garimpar informações. Foi em 2016 eu já comecei a garimpar muitas informações. Porém, nesse período eu não tinha ideia ainda de que iria florir, né, uma vontade de escrever. Porque eu comecei a estudar e eu comecei a descobrir muitas coisas que muitas pessoas não entendiam, não chegavam essas informações acerca da igreja. Então, em 2016 eu comecei a pesquisar, a entender, a me orientar, e em 2018 me veio o desejo de poder escrever um livro. Só que, como novo na área, eu não entendia nada, eu falei, e agora, como que eu começo isso? Como que eu vou desenvolver isso?
E a primeira coisa que veio à minha mente foi o nome do livro. Porque eu acho que eu sou um pouco didático, e se eu não tivesse tipo de orientação, acho que não floresce as ideias. Então eu queria entender como formou, o porquê da deforma, o porquê da reforma e o porquê da atualidade. Então eu comecei por partes, a vasculhar, a pesquisar, e isso daí foi me dando fazendo em mim crescer uma grande paixão pela história da igreja. Então eu pegava, como não, eu sou pedreiro, né, trabalho com construção, e como eu não tenho um patrão que possivelmente possa me ficar em cima, me orientando e tudo mais, eu conseguia de alguma maneira desenvolver a coletagem das informações, ia colocando dentro do celular ou escrevendo em papel. Me vinha uma ideia, eu falei, opa, preciso descobrir isso. Aí depois eu ia garimpar, procurar a informação, e eu fiquei até 2023 só acumulando informações. Acumulando informações, fiz alguns escritos já didáticos. Só que quando eu comecei a organizar os escritos, eu percebi que estava ficando muito maçante. Muito maçante. Porque nesse período eu tinha escrito somente 2 capítulos do livro inteiro. E tinha quase 200 páginas. Eu falei, meu Deus do céu, acho que nem eu vou ler. De tanta informação, tanto conteúdo que tem. Aí eu acabei desanimando um pouco. Quantos capítulos tem, autor? Oi? Quantos capítulos tem? Agora aqui, na forma de síntese, tem 30 capítulos. E olha o que eu fiz. Em 2023 eu desanimei de continuar escrevendo. E no começo de 2024, eu acho que veio uma luz divina, né, sobre a minha mente. E eu olhando o advento da atualidade, a informação rápida, o pessoal querendo informação rápida hoje com o ChatGPT, com Google e tudo mais, essas inteligência artificial, ficou muito rápida a informação. Eu falei, poxa, é isso daí que nós precisamos. Eu preciso coletar, de alguma maneira, fazer uma síntese, pegar toda a história da igreja e, em partes fragmentadas, colocar as informações que abrem o campo de mais informações. Então, no começo de 2024, eu comecei a organizar o livro em forma de síntese. E no mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, eu peguei e fiz toda a organização de um capítulo por dia. Um capítulo por dia em outubro, eu consegui fazer toda a síntese. E um dia do mês eu fui lançando uma porção do livro para ver como que ia ser o desenvolvimento dos leitores. E foi muito bem aceito. Foi muito bem enquadrado, foi muito bem aprovado pelos meus amigos, teólogos. Tem orientação de teólogos também que me ajudou na organização. E falaram assim para mim, Wellington, dessa maneira ficou muito interessante. Então eu coletei toda essa informação e no mês de dezembro, janeiro, eu consegui fazer toda a formatação, a organização do livro, né, pelos conteúdos que eu já tinha escrito. E em fevereiro eu mandei para a editora, né, para fazer a diagramação e tudo mais. E no final das contas acabou saindo o livro do jeito que ele saiu, em uma forma de síntese, totalmente informativo. Ele não é um livro de conteúdo devocional. Por exemplo, eu acho que é isso, ou veio uma inspiração e eu escrevi dessa forma. Não. O conteúdo ele tem toda a diagramação, tem toda a organização, porém a escrita é fatos. Não tem uma fantasia aqui em cima. Não, são fatos da história que traz, de alguma maneira, algumas alusões da nossa atualidade. Então, o livro é baseado totalmente em informações. Tá, na capa aqui a gente vê um desenho. Sim. E o que você me diz desse desenho? Eu sei que é uma coroa. Sim. E depois tem mais algo aí. Como os cravos, fala, né? Um pouquinho dos cravos, fala um pouquinho de como foi essa ideia de lançar a capa, principalmente a capa, que é o que chama atenção, né? Sim. Essa capa aqui, Nascimento, é a terceira capa do livro. Ela foi durante o período, depois se o senhor quiser eu posso até mandar para o senhor o desenvolvimento das capas, né? Porque eu criei a primeira capa numa linha imaginária minha. Depois, na segunda capa, eu tive a ajuda de um profissional, que é o meu grande amigo Rafael Catella, que hoje ele não está aqui no país. Então ele me ajudou no desenvolvimento da segunda capa. E a terceira capa, que foi essa daqui, a definição, ela ficou mais completa. Por quê?
Porque a base da igreja, ela não é instituição, mas a base da igreja, ela está diretamente ligada ao sacrifício de Cristo Jesus. Então, a nossa atualidade pode existir diversas denominações, mas se todas elas não caírem nesse pressuposto do sacrifício de Cristo Jesus, nós estamos fora de base. Então, a ideia da capa, ela é remeter a memória às nossas raízes. Então, nós temos aqui a coroa do espinho, nós temos o cravo, nós temos o símbolo da madeira, né, do madeiro, e nós temos a esponja foi embebedecida com vinagre, mostrando que a nossa história ela é fundamentada em um sacrifício único, que é o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os elementos solo representam o quê? A ressurreição de Cristo. Então aqui eu tenho dentro dessa capa a representatividade do sacrifício, a base, só que se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação. Então ela está totalmente solo. Se você olhar na coroa de espinho, né, que é espinho de acácia, que aproximadamente de 5 a 7 centímetros de espessura, ela tem até as gotas de sangue representada. Por quê? Feriu o nosso Cristo, mas porém ela está solta, porque ele está vivo. Nós temos aqui o madeiro solto ao chão. Tudo isso daqui representa a base do cristianismo, a base da igreja, a base do nosso segmento na nossa atualidade. Tá? Então a capa ela tem esse desenvolvimento de mostrar a base, de mostrar o sacrifício e de mostrar a ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a representatividade. E quando ficou pronta essa capa, eu fiquei apaixonado por ela, porque ficou bem estruturada. A nossa fé, né? A nossa fé. Exatamente. Nós não vivemos ao léu. Bom, Wellington, no caso, para você escrever um livro, você tem que ter dados, e muitos dados, e você pesquisou muito, né? Sim. Você tem hoje a religião evangélica, né, como referência. Você já nasceu evangélico, já desde criança batizado e sempre trilhando dentro do evangelho e da igreja evangélica. Sim. Sim, os meus pais, meus avós, sempre foram dentro da igreja. Tenho minha família aí praticamente há 50 anos dentro do meio evangélico. A minha família inteira sempre congregou, né, dentro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Monte Alto. E eu nasci dentro dessa igreja. Tive um período até os meus 10 anos, né, dentro da igreja. Meus pais, de alguma maneira, também acabaram meio que se desvinculando por um período. E eu fiquei um período quase 10 anos também sem estar dentro da igreja. Porém, quando eu conheci a minha esposa, né, a Cíntia, ela também nascida dentro do berço evangélico, de alguma maneira nós nos unimos e retornamos de novo, né, para dentro da igreja, dentro da Assembleia do Ministério do Belém. E eu fiquei ali dentro do Belém praticamente por 18 anos. 18 anos ali dentro, cresci ministerialmente, fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, e hoje fazem 14 anos que eu sou ordenado ao pastoreio, né? Então, dentro desse período, eu me dediquei toda a minha vida também, não somente ao meu trabalho secular, mas também ao trabalho ministerial, em escola dominical, trabalhando com obra social, evangelizando, fazendo toda essa área social também dentro da igreja. Hoje eu não estou mais vinculado à Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Onde ficava essa igreja no passado? Ela fica ali dentro, na Rua Amazonas, número 31, aqui no bairro Jardim São Guilherme, tá? Ali onde tem uma igreja muito grande construindo ali, né? Grande templo que está sendo construído ali. Até então, trabalhei muitos anos ali com muita alegria, muita dedicação. Pessoal extremamente fora do comum, sabe? Um pessoal muito amoroso, amo demais esse povo. Mas por algumas questões eclesiásticas, ministeriais, eu achei por bem me desvincular do ministério hoje. E hoje eu estou congregando na Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica aqui na Rua Ananias de Carvalho. Né? Hoje o pastor Alessandro é o meu pastor e tem me dado todo o apoio dentro do livro, dentro da ministração, dentro da ideia eclesiástica, né? Então eu estou desenvolvendo hoje o meu ministério dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, enfim, toda a minha vida, eu vou fazer 40 anos, toda a minha vida foi devotada ao ministério
da Igreja Assembleia de Deus e hoje a Igreja Presbiteriana. Então, eu tenho uma formação religiosa, né? A minha formação ela não é romana, não é fora dos portões da Reforma. Eu tenho o meu segmento, ela é dentro de uma igreja protestante, né? Assim denominada dentro do meio cultural evangélico, né? Porque hoje nós temos de várias denominações que se denominam cristãs, né? Então, a minha linha ela é protestante, né? Ela protesta, porém eu tenho uma mente muito aberta em relação a isso. Eu amo a informação num todo do cristianismo, né? Então eu trabalho dentro dessa área. Wellington, e a sua formação acadêmica? Sim. Porque você transfere muito conhecimento, né? Obrigado. De vida, conhecimento também Você fala muito bem. Obrigado. Quer dizer, todo e qualquer pastor a gente sabe que estuda muito, sim, principalmente a Bíblia, e também temos o estudo paralelo, né? Sim, muitos. Assim, bens, eu comecei a minha vida acadêmica antes mesmo da academia. Eu, quando fui consagrado ao pastorado, eu já tive a ideia e a noção de quão importante é você ter o conhecimento. Então, mesmo antes de ter uma vida acadêmica, dentro de um seminário, dentro de um bacharelado, eu sempre fui um autodidata. Eu buscava muito em fontes primárias, eu já desde muito cedo entendi a importância de não simplesmente entender, de ouvir, mas também de buscar o conhecimento na leitura, em aulas e tudo mais. Então, em 2010, 2009, eu já buscava já esse tipo de conteúdo e eu já dava aula já em escola bíblica dominical, pregava já nas nossas congregações. E em 2016, não por 2015, eu me deparei com uma sala de aula dentro de um seminário, né, que é a Faculdade FAET. O pastor João Batista Tristão é o reitor e essa faculdade está em vigência até o dia de hoje. E até então, né, a sala de aula que eu tenho hoje, que é a Canon, ela é vinculada também à FAET. Então o material que nós temos é direcionado de lá. Mas em 2015, o pastor ele estabeleceu essa faculdade aqui em Monte Alto, e era aqui na Dr. Raul nesse período. E ali eu comecei a ser pedagogiado. Ali eu fui entender o que é ontologia, eu fui entender o que é cristologia, pneumatologia, toda essa área sistemática da academia. E ali nesse período eu comecei todo o conteúdo acumulado, ali eu comecei a pedagogiar essas informações e a organizar elas de uma maneira de que eu mesmo poderia entender para que depois eu pudesse passar. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muita informação, têm muito conteúdo, mas não têm condição de passar, porque não se pedagogia, né? Então eu passei por esse período para eu poder, de alguma maneira, hoje estar aqui juntamente com o senhor, falando. Alguns países, né? Deu uma volta. Deu uma voltinha aí, ó, ao longo desses anos aí, alguns continentes, alguns não, né? Um continente eu fui no continente europeu, ali tive uma baita experiência em relação ao evangelho, em relação ao trabalho. Foi, se eu posso até dizer que foi até um mestrado, né, em curto período ali, mas me ensinou muito demais ali acerca da cultura cristã, porque ele é o berço, né, do cristianismo também, principalmente o cristianismo romano, ali é o berço. Eu tive em Mérida e até o apóstolo Tiago é um dos venerados ali dentro que estabeleceu uma igreja católica cristã ali dentro, então aprendi demais. Então eu tive toda essa formação, essa corrida, né, cristã dentro do meio evangélico, para hoje eu poder estar aqui sentado e dando uma entrevista, né? Meu Deus, algo inimaginável. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando acerca desse trabalho que Deus me deu. Exato. Hoje tem uma marca registrada aí que não foi construído, né? Não foi do dia para a noite. Eu costumo dizer, não caí de paraquedas. Tem uma trajetória aí atrás. E eu falo sempre para meus alunos, falo, pessoal, a gente tem que aprender, tem que sentar para aprender, porque ninguém levanta para falar se primeiro não sentou para aprender. Então eu fiquei muitos anos no anonimato, sentado, ouvindo, e até hoje eu amo, né? Eu amo aprender. Eu falo ainda para o pastor Alessandro, pastor, eu não tenho problema nenhum de eu sentar e aprender, que eu amo, porque quanto mais eu aprendo, mais de alguma maneira eu posso ser útil no aprendizado aí de muitas pessoas. Então, essa é a minha trajetória acadêmica. Bacana. Bom, casado com a senhora? Cíntia. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos.
Temos 3 filhos. Tem o Arthur, né, de 18 anos, tem o Davi, de 15 anos, e tem a Catarina, de 3 aninhos. Vai completar 4 já em agosto, né, que é a nossa alegria dentro da nossa casa ali. Esse é meu maior legado, né? Minha família. Muito legal. Bom, esse livro já é uma realidade. Sim. Já está à disposição. Quem quiser adquirir, como é que faz? Pode adquirir diretamente comigo, né? Posso passar o contato? Pode. Meu contato de WhatsApp é 16 99222 0258 ou através do e-mail. O e-mail é o wellingtonruiz88@gmail.com. Ainda não está nas plataformas, porque eu estou ainda resolvendo algumas coisas, que eu vou fazer uma segunda tiragem agora. Depois já vou colocar nas plataformas. E tem também e-book, e estamos trabalhando também em audiobook. Já tem uma equipe já me ajudando. Nós vamos estar trabalhando com o livro, com audiobook também, que fica muito mais fácil, né, na compreensão daqueles que gostam de ler e ouvir. Então, para finalizar. Bom, esse realidade, sim, da forma à deforma, da deforma à reforma, da reforma à atualidade. Sim. Você disse que vai derivar mais 4 livros. E você tem uma pretensão de lançar ainda nesta década? Ou... Sim. Até então, a minha cabeça ela não para. Eu tô aqui agora conversando com o senhor, já tô pensando que eu vou fazer amanhã. Minha cabeça é meio doida desse jeito, assim mesmo. E eu tenho pretensão de lançar ainda mais 4 livros. Porque esse livro aqui, ele é praticamente um resumo. Ele é um resumo e uma diretriz de todos os assuntos que serão abordados num futuro não muito distante. Eu mesmo já comecei o desenvolvimento do segundo livro, que é o período da forma. Esse período da forma agora terá um conteúdo um pouco mais robusto, um conteúdo um pouco mais informativo e focado nesse período aqui mesmo, que é o período da forma da igreja. Depois eu tenho a pretensão de fazer o período da deforma, que aí eu vou me debruçar em cima das questões que traz a alusão, né, do que é a deforma da igreja. Depois eu tenho a pretensão de falar sobre o período da reforma, que é uma área que eu mais sou devotado. De todos os períodos, a reforma protestante é a formação, ou é o período que eu mais tenho conhecimento dentro da história da igreja. E depois eu também quero falar sobre a atualidade. Então esses são os 4 livros que eu pretendo, de alguma maneira, trazer, né, da minha mente, das informações, a uma grande realidade também. Mas hoje já está a informação, a forma da igreja. Então eu acredito que até o final de 2025, 2026, eu acredito que o livro da forma já esteja impresso também, em nome de Jesus. Esse é o trabalho. Então, muito obrigado aí por ter Eu que agradeço. Conseguido esse tempo, né? Porque eu sei que envolve na sua pessoa o trabalho que você presta como finalizador de trabalhos de construção, né? Sim. Ao mesmo tempo tem o seu trabalho familiar, que você tem que também dedicar um tempo, e o tempo também religioso, da qual a gente vê que você vive essa religiosidade, né, com intensidade. Né? Você não só escreve ou fala, você vive. Tá? E ao lado do amigo Donizete Morelli, vereador atuante de nossa cidade, um amigo de todas as horas. Sim. Nós estamos agora chegando ao final dessa entrevista, a primeira de uma Nossa. série que a gente vem trazer aí. Verdade. No futuro. Eu gostaria das suas considerações finais. Nascimento, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, ao nosso Criador aí, que eu entendo perfeitamente que Ele é soberano sobre todas as coisas. E como disse Paulo aos Efésios, né, até as nossas boas obras são preparadas por Ele. Então eu entendo que tanto o livro quanto a nossa comunhão agora aqui foi preparada pelo nosso Deus. Então eu presto a Ele o nosso culto agora em louvor e adoração a Ele. Essa é a minha consideração principal. E estendendo essa consideração, eu agradeço demais ao vereador Tio Doni, ao senhor, né, pela oportunidade de poder estar apresentando o meu trabalho. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus amigos, e eu agradeço a Deus pelos gigantes
que batalharam, lutaram para que, de alguma maneira, esse livro pudesse estar aqui hoje. Eu ainda coloco aqui com muita clareza de que se eu vi mais longe, é porque eu subi nas costas de gigantes, né? Como disse Isaac Newton. Então, eu agradeço de verdade mesmo, de todo o coração, pelo privilégio que eu estou tendo de poder, de alguma maneira, contribuir para a humanidade, né? Porque, como se diz, escreve um livro, acaba contribuindo de alguma maneira, né? Então, eu sou extremamente grato e espero que você que esteja assistindo possa, de alguma maneira, adquirir o livro. Não é por causa de ganho, pelo amor de Deus, não tenho pretensão alguma com isso também. O desejo do meu coração é transmitir a informação, para que ninguém venha falar no outro dia, eu não sabia. Não, temos condição de aprender acerca da nossa fé. E como eu tenho colocado em todas as minhas dedicatórias, a nossa fé tem história. Ela não surgiu do nada, ela tem história. Com certeza, tive o prazer de entrevistar e falar um pouquinho com essa pessoa incrível, essa pessoa que tem um conhecimento muito amplo, uma pessoa que com certeza entra no hall dos escritores de Monte Alto com o lançamento deste seu primeiro livro. Wellington Moncládio Ruiz, ele que é pastor, que escreveu Da Forma à Deforma, da Deforma à Realidade, da Reforma à Atualidade. Tudo de bom. Obrigado. Sucesso para a sequência de vida. Amém. Muito obrigado.